Olá, eu sou Eutímio Carvalho e quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso canal, fortalecendo ainda mais nosso contato diário e caloroso. O vídeo de hoje, você vai conhecer alguns corpos que foram encontrados na Polônia. Acredita-se que tais corpos sejam de vampiros. Vamos conferir. No passado, algumas pessoas eram consideradas como bruxas, vampiros ou até mesmo lobisomens. Isso porque essas pessoas eram diferentes das demais, por ter habilidades extraordinárias ou por ter nascido com alguma deformidade física. Na era medieval, por exemplo, algumas mulheres que tinham conhecimentos de cura eram consideradas bruxas e assim levadas para a fogueira. Os vampiros tinham suas cabeças cortadas ou até mesmo uma estaca em seu coração. Mas mesmo após o falecimento dessas pessoas, os vivos ainda os temiam e faziam de tudo para impedir que eles se levantassem de seus túmulos. Com isso, chegamos na história do vídeo de hoje. Um esqueleto de uma vampira que foi encontrado com uma foice no pescoço lá na Polônia. Esses seres mitológicos estão presentes em quase todas as culturas através de lendas e vêm assombrando a humanidade até hoje. A imagem clássica dos vampiros, por exemplo, aquele que sai do caixão e se alimenta de sangue, surgiu no folclore de países como Grécia, Sérvia, Croácia, Polônia, Hungria, Romênia e outros países. Naquela época, algumas pessoas começaram a relacionar doenças como a cólera e a peste bubônica com essas criaturas, dizendo que os vampiros eram os responsáveis por fazer esses males à sociedade. E aos poucos, essa e outras histórias foram se espalhando em toda a Europa, deixando várias pessoas com medo desses supostos vampiros. Recentemente foram encontrados alguns cadáveres desses supostos vampiros no leste europeu, principalmente na região da Polônia. Em setembro deste ano, uma equipe de pesquisadores da Universidade Nicolaus Copérnicos fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram o esqueleto de uma suposta vampira do século XVII em uma tumba. Isso aconteceu na Polônia. A primeira coisa que chamou a atenção era que o corpo tinha uma foice presa em cima do pescoço, para assim impedir que aquela pessoa retornasse à vida. Em seguida, o professor Dariusz Poliński, que liderou a equipe, afirmou que essa foice foi colocada no pescoço de uma forma em que, se a pessoa retornasse à vida e tentasse se levantar, ela teria sua cabeça cortada. Ainda segundo o professor que estuda esses casos há um bom tempo, essa técnica é um pouco diferente e nunca tinha sido vista antes na Polônia. Porque, de acordo com os estudos e outros casos encontrados, normalmente a forma de proteção contra o retorno dos mortos é cortar a cabeça do indivíduo para não ter nenhuma chance mesmo dele voltar. Outra técnica também era colocar o corpo de cabeça para baixo, ou seja, em vez dele ficar com o abdômen para cima, iria ficar com a cara na terra, porque caso ele levantasse, ressurgisse ou algo assim, ele não iria vir para cima, ele iria para baixo. Tinha outras pessoas bem mais medrosas que ateavam fogo no corpo inteiro ou esmagavam essas criaturas com várias pedradas. Esse caso é totalmente diferente, porque a pessoa que foi encontrada estava com a foice no pescoço. Caso ela tentasse se levantar, iria ficar gravemente ferida. Além disso, tinha um outro objeto no túmulo dessa suposta vampira. Um cadeado que foi colocado e fechado no dedão do pé esquerdo. Segundo o professor Dariusz, isso seria um tipo de mandinga, um feitiço, para impossibilitar de vez que aquele corpo retornasse à vida. Outra coisa que também foi encontrado foi um gorro de seda super caro. Isso indicava que muito provavelmente aquela pessoa tinha um alto status social. E até o momento, para descobrir mais informações sobre esse suposto vampiro, os restos mortais foram levados para a cidade de Toronto, onde passará por exames mais detalhados. Só que, por mais inédito e bizarro que essa descoberta pareça ser, vários outros restos de supostos vampiros já foram encontrados na Polônia e também em alguns outros países do leste europeu. Como, por exemplo, em um caso que aconteceu em 2008 na Cracóvia. Ali foram encontrados vários esqueletos com cabeças decapitadas.
Já em 2014, também na Polônia, foi encontrado um esqueleto com um pedaço de tijolo colocado na cabeça. O esqueleto estava com todos os dentes superiores arrancados e a sua perna foi furada para que ele não se levantasse do túmulo. Em 2016, arqueólogos do museu, também situado na Polônia, encontraram 3 esqueletos do século XIII que pareciam ser de supostos vampiros, 2 masculinos e um feminino, e eles foram considerados como supostos vampiros, porque a mulher e um dos homens foram enterrados de barriga para baixo e pregados no chão com uma estaca no peito, e o homem ainda estava sem cabeça. Já o terceiro homem também estava sem a cabeça, porém ele foi enterrado longe desses 2, com muitas pedras pesadas em cima do seu corpo. Essas pedras foram colocadas para impedir que ele pudesse se mover, caso retornasse à vida. Sem contar que os joelhos desses vampiros estavam todos quebrados, porque caso eles levantassem, virassem de barriga para cima, tirasse o prego, tirasse as pedras que estavam por cima deles, mesmo assim, eles não iam conseguir andar. Outra coisa também que mostra que esses 3 corpos eram considerados como monstros pela comunidade é o local onde eles foram enterrados. A primeira coisa é que esses corpos nem entravam no cemitério. Eles eram enterrados do lado de fora. Eles foram sepultados com a cabeça apontada para o leste e os braços cruzados sobre o peito. Esse posicionamento era algo diferente, fora do padrão daquela época, pois as pessoas normais não eram enterradas assim. Só que não dá para confirmar se esses esqueletos que foram encontrados nessas condições eram de vampiros reais, mesmo porque naquela época muitas pessoas eram consideradas como monstros só por serem diferentes dos demais. No entanto, os cientistas descobriram que os 3 esqueletos eram de pessoas com alguma deformação física, ou seja, naquela época, uma pessoa especial era simplesmente tratada dessa forma e também enterrada dessa maneira, como se fosse monstro, como se fosse um vampiro. Por exemplo, o esqueleto feminino e o masculino daquela cova sofriam de cifose, uma doença que causa uma corcunda nas costas. Naquela época, bastava uma simples diferença e você também ter uma denúncia de alguma pessoa e todo mundo acreditava que você fazia o mal, que você era uma bruxa ou um vampiro. Até mesmo o fato mais interessante, como por exemplo, essas pessoas que eram corcundas, simplesmente foram julgadas como vampiras e com isso, centenas ou até mesmo milhares de pessoas foram rotuladas dessa forma injusta e acabaram sendo consideradas como monstros, tendo seu final trágico, sofrida de uma maneira desumana, como se de fato fossem vampiros, mas isso a gente não sabe. Qual a sua opinião sobre esse tema? Essas pessoas seriam diabólicas ou simplesmente sofriam com deformidades físicas? Deixe aqui as suas opiniões. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.